pensa como é que você funciona aqui dentro hoje em dia. A calma que você tem, a paciência que você tem, a resiliência que você teve, a empatia. Imagina quantos aconselhamentos você pode fazer hoje em dia. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Mário Pacheco, sou psicólogo e hoje nós vamos continuar aqui com a nossa série de vídeos que a gente fala a respeito de dependência química, depressão, ansiedade, todas essas comorbidades que existem com relação, que correlacionam com a dependência química. Mas hoje, em especial, para mim, está sendo muito bacana, mas muito bacana mesmo, porque eu trouxe hoje para apresentar para vocês um grande amigo meu. Na verdade, é um amigo mesmo, um amigo assim que a minha família já conhecia até o avô dele, os avós dele, inclusive. Lá do interior do estado de São Paulo. Vocês estão vendo ele aí, o nome dele é Renato Righetti, ele é um adicto em recuperação e bom dia, Renato. Pode se apresentar, por gentileza. É um prazer te receber aqui, hein, rapaz? Nossa, fazia muito tempo que a gente se falava. Adorei ver você aqui. Prazer é todo meu. O Mário é uma pessoa muito especial para mim. Eu aprendi a gostar dele. Eu tive umas experiências que não foram tão boas com um psicólogo. E quando eu conheci ele, eu fui até o meio assim, um pouco com o pé atrás. Mas hoje ele mora no meu coração. Sinto muita saudade dele. E é um prazer estar aqui conversando com ele ao vivo. Ô, Renato, você sabe, como os nossos vídeos são vídeos voltados para dependência química e tal, eu sou um dependente químico em recuperação e você também. Eu já deixei bem claro aqui nas minhas redes sociais que a minha droga de preferência era o crack. Se eu não me engano, a sua chegou a ser também um certo tempo, né? Sim. E eu gostaria que você contasse um pouco a sua história, da forma como você se sentia à vontade, tá? Sem pressão nenhuma. O que você tiver vontade de falar a respeito do seu processo de uso de drogas, e depois a gente vai falar especificamente como foi que você conseguiu sair disso. Então, com a minha experiência, eu aprendi muita coisa. Cada pessoa tem uma razão, um motivo para começar a usar. Então, eu vou falar o meu, não necessariamente não é igual a todos, mas é uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo que não é igual, né? É Então, por verdade. exemplo, quando eu comecei, é aquela história, eu era novo, tinha um porte físico avantajado, corajoso, eu me aventurava mais. Os meus amigos que eram medrosos não se aventuraram. Eu tive uma criação, para você ver, na minha época, 10 horas da noite tinha que estar em casa, não é que hoje meia-noite a pessoa está saindo. Então eu era muito, assim, seguro em casa. Eu tive um irmão mais velho que ele também teve problema, então por causa disso, como eu sou caçula, eu era um pouco reprimido. E quando eu fiz 18 anos, eu falei, pronto, agora eu quero fazer o que eu quiser. É uma mentalidade boba. Fui experimentar usar droga. Só que pelo meu físico, eu já fui logo na cocaína. Maconha era diversão, assim, que não, nem contava. E por azar meu, tinha um rapaz que usava droga injetável, que eles falam que é o baque, né? Uhum. E eu fui tentar. E eu peguei o HIV logo no começo. Então, eu tenho HIV faz 35 anos. Quando eu peguei, se a pessoa falava assim, tá com câncer. A pessoa tá com HIV. Às vezes fala assim, o câncer pode ser que tenha uma chance, HIV não. Olha como que mudou as coisas, né? Então, o pessoal tudo em volta, eu falo, o que será que vai acontecer? Pro meu pai, pros meus irmãos, pros meus parentes, eu ia morrer. Era um mês de vida, 2 meses de vida. E minha mulher estava grávida. E nasceu minha filha. Eu falei, e agora? Eu pensava, quem vai cuidar dela? Meu irmão, meu outro irmão. E peguei e me entreguei pra droga. Falei, eu vou usar, porque eu não sei se eu vou viver, se eu não vou. Porque a droga me dava, no começo, um prazer que, depois que eu fui ver que as coisas mudam, não é? Você não tem mais prazer depois. Mas aquele prazer inicial me dava um alívio. Mas
Passou um mês, eu não morri. Passou 2, eu não morri. Passou 3, eu não morri. Só que aí eu fui ficando dependente. Só que Uhum. junto com isso foi entrando os defeitos de caráter. Aí, graças a Deus, eu tenho uma família que gosta muito de mim, então eles falaram, Renato, você precisa parar. Vamos lá internar? Eu internava. A droga saía. O Mário ainda falava assim pra gente: alguém tá sentindo falta de droga aqui? Você morreu por causa disso? Você tem abstinência? Não. Então, o negócio é psicológico. Aí eu saía, a droga não era o problema, eram os meus comportamentos, era psicológico. E aí eu saía e voltava. Eu internei 23 vezes. Só com vinte o e Mário, três vezes. 23 vezes. 10 já internei voluntário, involuntário, já internei em clínica psiquiátrica, já fiz hipnose, tudo que vocês pensarem. O Mário, vocês conhecem ele de uma forma, eu conheci ele de uma outra. Ele mudou bastante, o Mário. Eu acho que ele veio de São Paulo, assim, numa época também que ele enfrentou alguns problemas. Ele tinha um gênio bem difícil, viu? A clínica é o seguinte, era uma clínica de sem fins lucrativos da prefeitura. Atende só os moradores da cidade e abre algumas vagas para pessoas que têm parente lá. E o Mário, quando chegou lá, é uma clínica muito boa, muito certa, muito honesta, que trata a gente com dignidade, mas ela era toda desorganizada. E o Mário, ele veio de uma outra área que era bem organizada. Então, ele deu uma cara para o PV, Projeto Esperança e Vida, em São José do Rio Pardo. E aí, mas para ele dar essa cara, ele teve que ser pulso firme. Então, mas com o tempo, o Mário foi formando. Hoje ele é outra pessoa. Vocês não viram o Mário bravo ainda. Mas aí eu O, fui, o fui para. Norival que adora falar isso. Vocês não viram esse homem bravo ainda. Ele batia na mesa assim que o povo lá fora falava, vixe, o Mauro está conversando com alguém lá. Mas ele fazia o que era necessário. Então, o que acontece? Eu internei 23 vezes. Então, eu tive uns problemas com o psicólogo que eles não guardaram o que eu falava, eles falavam para outro e falavam do outro para mim. Eu tive um trauma. Foi Hum. difícil acertar o Mauro lá. Aí o Mário, devagarzinho, foi me mostrando. Ele tinha uma metodologia sensacional lá, fazia reunião. Ele ainda falava: olha, o que vocês têm aqui por semana, se vocês forem pagar, não dá nem para pagar. Então ele fala para ele: olha, gente, aproveita. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: dessas 23 vezes, eu acho que o Mário foi umas 7 vezes. Depois ele saiu, eu voltei mais umas 3 lá. Meu pai até falou assim: olha. O Mário falou assim: eu vou recuperar esse moço. Meu pai falou: pode tentar, porque eu já desisti. Eu já tinham desistido de mim. E o Mário fez de tudo. Aliás, quando eu voltava, que eu recaía, ele falava para mim: você fez o recomendado? E eu não fiz. Então, é uma coisa bem estranha. Mais para frente aí, se der, a gente vai destrinchar esse assunto aí. Depois que eu parei, parece tão fácil. Tudo que o Mário falava, eu falo, puxa vida. Aliás, não é só o Mário, não é ele que fala. O que ele falava, o meu pai falava, só É, que eu não enxergava. é. O que ele fez foi assim, me ensinar a ouvir os outros. Aquilo que eu já sabia, eu não enxergava. Então, eu acho que o papel do terapeuta não é mostrar para a gente uma coisa nova, é fazer eu ver aquilo que eu estou vendo e não estou enxergando. É. Inclusive, eu Então, vou gravar, só um minutinho, eu vou gravar a aula de hoje sobre a entrevista motivacional, que é o pulo do gato disso daí. É quando você consegue fazer a pessoa entender que ela tem que mudar os comportamentos. E o comportamento só vai mudar se você consegue mudar o jeito de pensar, porque você até tenta mudar o comportamento, mas de repente volta, de repente volta. Então, por exemplo, se você parar para pensar, eu achei interessante porque você começou a falar agora há pouco sobre AIDS. Em nenhum vídeo meu eu falei sobre DST ainda. Olha só que bacana. Quem está assistindo o vídeo está vendo. A dependência química também traz isso. Traz DSTs, assim, HPV. Eu fiz um tratamento uma vez de uma menina que tinha HPV. Vários hoje, outros o que está DSTs, dando né? muito agora, Ah. aqui a epidemia agora é sífilis. Voltou. Sífilis, sífilis. É muita sífilis. Eu estava tentando lembrar esse nome. Sífilis, HPV e a AIDS. Agora, ó, para pensar, Renato. Você provavelmente já chegou nessa conclusão há algum tempo aí. O comportamento foi muito mais difícil para você lidar com a transformação do comportamento do que com o problema da AIDS. E até com o problema da droga. Foi. Muito Então, mais. você sabe, as pessoas se preocupavam mais com o problema do HIV do que eu. Eu não dava nem bola, porque na cabeça deles, eu no começo, eu fiquei preocupado, tinha aquela pulga atrás da orelha. Uhum. Mas é aquela história.
O que me fez usar não foi o HIV, Ah, foi a minha sim. vontade e o meu desejo. Eu usava porque eu queria. Cada um usa uma desculpa diferente, uma justificativa. Ah, porque a minha mulher, é porque isso. Era tudo justificativa. Hoje eu vejo com tanta clareza, Ô, mas é Renato, isso. é porque eu desejo ou é porque eu quero? É, então, eu quero, né? Desejo é uma coisa um pouco E me, diferente. e me diz uma coisa, por que agora, hoje, né, você tá limpo, super saudável? Vocês não têm ideia da guinada que deu a vida do Renato. Não tem ideia de onde esse moço já foi parar. Esse moço já foi parar na Europa, visitando a filha dele, que mora lá, que tá super bem, que casou, entendeu? E passou pelo que passou, que ninguém vai contar desgraça aqui, porque ninguém merece isso, né? O importante é a gente celebrar o como nós estamos hoje, e graças a Deus ele tá ótimo. Mas, assim, me diz uma coisa, Renato, hoje que você tá bem, por que 23 internações? Aonde morava essa dificuldade em transformar esse comportamento? Onde morava essa dificuldade? A Olha, resposta Mário, provavelmente deve ser a mais imbecil possível. então, a imbecil é o seguinte, quando a água bateu na bunda, É. eu era protegido, sou ainda, mas eu era mais. Agora, qual que foi a minha pago? Como que eu paguei essa gratidão, esse afeto que eu tinha? Eu paguei com tristeza, olha, eu vou te falar, o arrependimento que dá é uma coisa tão grande que a gente, se a pessoa soubesse, ela parava antes. Mas o É. que acontece? Quando meu pai e minha mãe morreu, fiquei com meu pai morreu, fui morar sozinho. Teve época lá que eu comia açúcar, teve época que acabou o açúcar. Eu não vou falar de desgraça, que nem você falou, mas eu ficava 5, Uhum. 6 dias semana pra rua. Eu só tinha uma muda de roupa. Fedia, ficava 5 dias sem dormir. E aí meus irmãos também nunca me abandonaram. Eles falaram assim: olha, que fome você não vai passar. Eu vou fazer uma comprinha pra você, só que eu não vou fazer. Você vai lá, escolhe. O outro irmão vai lá. Quando ele chegar lá, aí o dia que ele viu o maço de cigarro, ele falou assim: eu não vou comprar mais. Então, o que me fez parar são várias coisas, né? Porque para cada um é particular. Eu penso o seguinte: mesmo na vida noturna, aqui em Ribeirão tem muita cracolante. Então, de ficar nas favelas, tem o pessoal que é muito caridoso, principalmente os espíritas. Eles vão levar comida de manhã, levam comida 10 horas, levam comida. Eles falam: ó, o boi, a boia, a boia. Aí junta aquele monte, tem comida e tem chá, e eles fazem oração, canta música. E eu lembro que, no meu desespero, eu ficava lá e eles falavam assim: você quer comida? Eu falei: não quero comida, eu quero que você faça uma oração para mim. Eu estou dando a minha experiência, não é? Eu já vi várias pessoas pararem, cada um por um motivo. Eu estou dando o meu motivo. Uhum. E como minha ex-mulher, mas é minha amiga hoje, ela sempre foi da igreja, eu para namorar ela, eu tinha que ir na igreja. E eu fui ouvindo a palavra. E eu conhecia a palavra. Então, mas eu conhecia, mas aí eu não seguia. Mas eu sabia que tinha uma salvação ali. Então eu pedia, pedia. Eu acho o seguinte, uma coisa estranha, da última vez que eu internei, porque eu internava 2, 3 meses, 4 meses, e ia embora. Já tô bom. É aquela história, o cara, quando o viciado de crack, tem vários vícios, né? O álcool, eu acho que é o pior, porque o cara demora para se recuperar. Uh, Mas é o pior mesmo. engordou, fez uma ginástica, falou, tô bom. Eu falei, eu quero ir embora. Mas a cabeça não tava. Aí você saía, o que que eu ia fazer? Ia visitar o traficante que eu tava com saudade dele. Meu pai falava assim, você falava, mas não é pra ir lá, muda os caminhos. Você tem que ir pra outro lado. Se você tá indo pra lá, você vai pra cá. Mas o que acontece? Eu não seguia. Eu lembro que o Mário falava assim, eu chegava lá e falei, ô Mário, assim, você seguiu os conselhos? Eu falei, não. Eu falei, então, Renato, se você não seguir, não vai adiantar. Da última vez, passou um mês, meu irmão falou, você vai querer ficar? Eu falei, vou. Passou 2 meses, vai querer? Vou. 3 meses, falou, tô achando que você vai querer. E fui até o sétimo, que era o recomendado, sexto, sétimo. E quando eu saí, falei, e agora? Eu vou voltar. Eu cheguei na casa do meu irmão aqui, e eu cheguei com a mala, tal, tal, que era a casa que eu morava, meu pai morreu, ele ficou com a casa, me deu uma parte da minha parte que eu tinha, eu comprei um apartamentinho. Uhum. E eu cheguei aqui com a mala, porque era a casa que eu morava. Ele falou, onde você vai? Eu falei, não, eu vou. Ele falou, não, aqui não. Não põe nem a mala pra dentro. Então eu falei assim, puxa vida, o que que eu tenho que. Aí eu falei, eu tenho que parar. Mas depois dessa eu ainda dei uma recaída. Aí da segunda vez eu já pus na cabeça, eu tenho que mudar a minha vida. Então eu saí, eu fui pegar um carro, fui trabalhar de Uber, trabalhei 4 anos de Uber, tenho 23 mil viagens. Aí meu irmão viu que eu tava com vontade, que nem eu tava dizendo antes. Foi Deus que tirou, porque simplesmente de todas as vezes que eu internei, essa última foram as circunstâncias, mas no começo a circunstância para mim não valia, dessa vez valeu. Pegou e parece que tirou, não tive, eu não tenho mais vontade, não tenho. Eu passei de oprimido a opressor, eu não suporto mais. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita, dentro da dependência química, essa coisa de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, a gente chama de ambivalência, que é um sintoma. Mas isso é a parte técnica. Mas assim, essa
teimosia em estar sempre no mesmo lugar, em estar repetindo as coisas? Você consegue sentir como isso era grande antes e agora não é mais? Então, o que fez mudar? Eu acho que foi a espiritualidade. Isso, era isso que eu ia te perguntar. Olha só, outro ponto importante aqui dessa nossa entrevista, ó. Primeiro ponto importante foi a questão das DSTs. Agora outro ponto importante, que é um ponto difícil da gente tocar, que é a questão da espiritualidade, né? Que o povo tem mania de falar, psicólogo não pode falar de Deus. É claro que pode. Se você acredita em Deus e eu tô tratando de você, eu tenho que falar de Deus com você, porque é uma coisa que Sim, você acredita. E eu vou até mais longe, porque eu também acredito, então fica mais fácil. E você sabe disso porque quando você disse assim, a minha esposa tal, não era só a tua esposa. O teu avô era uma figura importantíssima dentro da igreja. já vem E de família. já vem de família, né? Eu me É, lembro muitíssimo bem dele há muitos anos atrás. Ele era amicíssimo do meu pai e da minha mãe. Ele ia muito lá em casa e sempre foi uma pessoa muito influente dentro da igreja que a gente congrega, né? Que a gente congrega na congregação. Bom, enfim, a espiritualidade é muito importante. E você continua com a sua espiritualidade até hoje, Renato? continuo com a espiritualidade. Fiz o curso lá dominical, fiz o. Cada igreja tem uma doutrina. Eu segui a doutrina da minha igreja, vou lá de domingo, Sim, comungo sim. e sigo recomendado lá. E me diz uma coisa, a questão das drogas, por exemplo, qual é o vício que você ainda tem hoje em dia, Renato, com Ah, cigarro. relação cigarro? Eu também. É. Então, Cigarro e agora café. eu tô. Cigarro e café. Eu era cigarro e energético, agora o energético eu parei. Não, energético, faz isso não. Energético é péssimo. E É. aumenta muito, muito, muito a ansiedade. Então. Você vê como é que a coisa é. Talvez tenha sido por causa do Uber. Foi. Muito cansado. Eu Isso. queria começar a dirigir. É. Eu lembro que você falou para mim, ô Mário, você sabe que a gente percebe umas coisas diferentes. Eu lembro que quando a gente estava internado, Hum, precisava ir no dentista, você falava assim: olha, o dentista é muito perigoso para o dependente. Porque uhum, na hora que ele toma anestesia, dá um flashback nele. E era hum, verdade. Aquele gostinho de anestésio na boca, fala assim, "Ixi, já, o dragãozinho já mexia, aquele dragãozinho que você falava. uhum, Mas aí o que acontece? O energético é uma dose muito pequenininha, mas te dá uma euforia. Então, uhum. eu, por ser dependente, eu não uso mais aquilo que me prejudicava, mas ainda tem dentro de mim uma coisinha que me dá uma euforia, eu gosto. E o energético acontecia isso. E eu percebo também que o café, às vezes, para uma criança, também é Sim, perigoso. sim, sim, sim. A gente que é dependente químico, Renato, a gente sabe exatamente o que deixa a gente louco. É, Você gosta de açúcar? De doce? gosta. Então, você te dá uma Ó, sensação. é. A pessoa que não é viciada, ela não relaciona. Hã? Mas é uma pessoa que nunca foi viciada, ela não relaciona. Não, não Mas quem já relaciona. É, sabe que é a mesma coisa. Em intensidade diferente, mas é a mesma coisa. é a mesma coisa. É pouquinho, tal. Mas aí você faz o seguinte, por exemplo, eu adoro café. Se eu não tomar 2 ou 3 cafés expresso por dia, eu não tô feliz. Eu sei que é droga. Eu fumo. Eu adoro doce. Olha, mas eu fico muito feliz, Renato, porque você sabe que todo mundo sempre gostou de você. Você é uma pessoa dócil, uma pessoa fácil de gostar, uma pessoa que se comunica super bem, uma pessoa super brincalhona, tá sempre de bom humor, sempre, sempre. E todo mundo lá na clínica, quando, né? Todo mundo sempre gostou do Renato. Minha mãe gostava de você, todo mundo. E eu ficava assim, falava, meu Deus do céu, esse moço precisa parar com isso. Eu sei que é difícil, mas eu sei que ele vai conseguir. E tá aí, você conseguiu. A gente consegue pelo sofrimento também. O sofrimento ajuda muito, né, Ana? É aquela história, né, Mário? Uns aprendem ouvindo, uns aprendem sofrendo e uns nunca aprendem. Aí eu vou te falar, eu fui um desperdício. Eu vejo que eu tive um talento. Agora eu tô com 58 anos, eu desperdicei muito. Meu entorno aqui tudo desenvolveu e eu fiquei para trás. Mas é isso daí mesmo. A gente tem que, às vezes, prestar atenção enquanto dá tempo. Tem um depósito nosso lá e às vezes aparece os noia lá. E tem um menininho que ele não tem nem 18 anos, ele vai lá pedir para um dinheirinho para cortar a grama de frente lá. Eu falo, mas que judiação, que tristeza. Eu falo, para enquanto você é novo, você vai evitar tanto sofrimento na sua vida. Mas cada um, né? E cada um tem seu tempo. Não adianta, Renato. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Às vezes a gente ouve isso, né? Ah, eu perdi tanto tempo. Não, não. Você aprendeu muito. Você não ia ter essa cabeça que você tem hoje se você não tivesse passado por isso. Você não ia valorizar a sua família do tanto que você valoriza hoje se você não tivesse passado por isso. É verdade, é verdade. Mesmo que É, você não tenha mais o teu pai e a tua mãe, para mim valeu, né? é Para mim claro. valeu muito. Eu ganhei muita coisa.
Claro, a qualidade que, né? Olha só, pensa como é que você funciona aqui dentro hoje em dia. A calma que você tem, a paciência que você tem, a resiliência que você teve. E se você. Empatia. A empatia, exatamente. Imagina quantos aconselhamentos você pode fazer hoje em dia. Só você estar aqui se disponibilizando, se abrindo, falando, né? Porque tá cada vez pior, né, Renato? Tá, não vai, eu acho que dá cada vez pior. Não melhorar vai ser difícil. Cada vez pior. Agora tem todas essas drogas sintéticas que a gente nem sabe direito o que é isso. Tá. A gente sabe que é tudo copiado, né? Por exemplo, existem algumas drogas que fazem os mesmos efeitos que a heroína faz, outras que fazem o mesmo efeito que a cocaína faz, mas elas não têm uma fonte natural, elas têm uma fonte sintética. O que provavelmente é muito pior, porque o dano para o sistema nervoso central não dá nem para se medir. Ela foi feita para agir justamente lá, não é uma coisa natural. Ela já vem com o objetivo de destruir, É, o objetivo é né? destruir. Então, Como é que tá a sua vida hoje em dia, vai? Agora, não, minha vida mudou. Minha vida mudou, mas assim, mudou, como todo mundo diz, da água pro vinho, né? Hoje eu tenho dignidade. Olha, eu chegava num lugar, uma festa de família, todo mundo escondia a bolsa. Mas não é brincadeira, é verdade. Todo mundo escondia a bolsa. Hoje, na minha carteira, às vezes eu me pego com o cartão do meu irmão, dois cartões da minha tia, cartão meu. Cartão para mim era o sonho, eu nunca tive cartão. Todo mundo dá para mim, fala, vai lá, compra. Aí eu faço questão de prestar conta, a pessoa fala assim: não precisa nem falar. Quer dizer, eu tenho dignidade, eu tenho amor próprio, eu tenho saúde, tenho, as amizades são mais verdadeiras. Mudou muito, mudou tudo, tudo, tudo. É aquela história, né? Se tivesse acontecido antes, teria sido, assim eu sofreria menos, né? você sabe como você era, Renato. Você era muito teimoso. É, Lá dentro, lá no fundo, não sei se você vai concordar comigo, mas eu tinha certeza que você tinha lá dentro, lá no fundo. é um eletricista que eu busco uma escada para ele. Ah, tá. Eu costumo fazer um favor para os outros. Você falava assim, ó, Renato, porque se você ficar muito fazer por você, você vai. Eu penso o seguinte: se eu não for por mim, quem será por mim? Mas se eu for só por mim, o que você também? Não é? Mas então, você ainda me falava que eu era muito permissivo, que eu era muito bonzinho, que eu tinha que ser mais duro, mas eu continuo do mesmo jeito, não é? Renato, é aquela regra, não sei se você lembra. O sim é se existir possibilidade de ser. E o não é quando for necessário. É, Você aprendeu a falar não para droga. Pronto, tá aí. Daqui para frente sim. você vai aprendendo mais coisas. Pronto. Para as pessoas que usam droga. É, Porque se você for andar com aquela pessoa que usa, você tem que também parar, tem que mudar o caminho completamente, 180 graus, senão não adianta. tá Se você ótimo. for andar. Não, não tem. Tem que mudar tudo, mudar completamente. Lugares, situações, pessoas, amizades, tudo. Renato, eu achei maravilhoso, mas a gente vai precisar parar. Se você quiser, se você topar, logo a gente pode marcar da gente fazer outro, conversar outros assuntos, outras coisas que envolvem e tal, porque é sempre muito bom conversar com você. Não, obrigado, Maria. Eu que agradeço, estou à disposição o dia que você quiser. Estou para ir aí te visitar. Você está em Por Paripueira, né? favor. Não, eu tô morando em Maceió agora. Ah, é, então tá bom. Tô morando em É, Maceió. agora pode ser. Esse ano eu ia para ir, mas acabei não indo. Mudei para Itália a viagem, eu acho que foi melhor, Isso. né? Oh, claro, Então, né? Renato, fica com Deus. Muito obrigado. Manda um abraço para todo mundo aí, tá bom? E logo, logo manda. a gente se vê novamente. Beijão, Mário. Fica com Deus. Outro. Tchau. Tchau, tchau, Renato.